todos. Eu quero, de início, pedir licença a todos os nossos eminentes deputados e membros dos organismos que hoje estão realizando este evento, para, em primeiro lugar, e agradecendo muito e com grande gratidão, a presença do presidente Júlio Maria Sanguinetti. Ele aceitou o convite da Fundação para que aqui viesse e veio para prestigiar o povo brasileiro na celebração destes 40 anos de plena democracia de massa, é bom que a gente diga, que foi estabelecido durante a transição e a votação da Constituição. Presidente Sanguinetti, Vossa Excelência pode avaliar o quanto de satisfação eu tenho em vê-lo aqui neste dia. E, ao mesmo tempo, a grande satisfação de saber que nós dois, não de saber, de viver, que nós dois somos únicos sobreviventes daquele tempo em que lutamos pela democracia, não só no Brasil e no Uruguai, mas em toda a América Latina. Consegui transformar aquele tempo os presidentes que eram meus contemporâneos para torná-los amigos, e tornei-me amigo estreito de Sanguinetti e de Alfonsi, e com eles dividimos muitos episódios que nós não podemos nem contar sobre a transição democrática de alguns países da América Latina. E estabelecemos que no Tratado do Mercosul só pudesse participar aqueles que fossem democracia. Sem isso, não podiam entrar no Mercosul. Foi uma decisão do Alfonsi, minha e de Sanguinetti. Senhor ministro Nelson Jobim, que é um dos pais, se podemos dizer assim, da Constituição, com seu talento, com seu conhecimento, com a sua experiência política, ele conseguiu, sendo relator naquela casa, de que nós pudéssemos ter uma Constituição como temos e que teve de superar tantas dificuldades na sua elaboração. Eu cito a maior de todas, e aqui foi citado pelo Miro Teixeira, em que a Constituinte parou, em que Ulisses foi falar comigo e me disse: Sarney, podemos não ter Constituição. Eu disse: Ulisses, sem ter Constituição não há transição, porque a Constituição quem vai estabelecer a nova sociedade democrática do Brasil. E aí ele pediu a minha ajuda maior, que eu já estava dando, e nós conseguimos estabelecer a fórmula pela qual foi possível atravessarmos aquele instante. Que fórmula foi essa? A de votar os dispositivos que jamais seriam votados, mas com uma cláusula, mas com um dispositivo dizendo que leis ordinárias iriam tratar desse assunto. E assim nós constituímos essa coisa que é inacreditável. Já temos hoje 150 e tantas emendas de medidas infraconstitucionais, essas que foram votadas. E ainda temos para votar cerca de 200 medidas que constam da Constituição. Mas isso só foi feito para possibilitar que nós atravessássemos aquelas dificuldades de não termos Constituição e pararmos a Constituição. Então, junto com Ulisses, nós inauguramos aquele período de grande
ação junto à Constituinte para que pudéssemos chegar ao fim que chegamos. Embaixador Júlio César dos Santos, também Vossa Excelência foi um grande colaborador meu, ao lado, chefiando àquele tempo todo o cerimonial da presidência. E foi testemunha e participou dos processos daquela noite trágica em que nós tivemos que enfrentar a morte de Tancredo Neves, o nosso grande líder, o nosso grande homem, e que eu tive a honra de colocar neste memorial para que ele ficasse nas praças dos três poderes, afirmando aquilo que Afonso Arinos disse: muitos brasileiros deram a vida pelo Brasil, mas Tancredo deu sua morte. Ministro Raul Jungmann, senhor presidente da cidadania, comandante Bittencourt, a quem agradeço a condecoração que me deu e as palavras que aqui proferiu, elogiando a minha modesta colaboração para a história do Brasil. Senhor diretor-geral da Fundação Astrogildo Pereira, Marcelo Aguiar. Senhor presidente do Correio Brasiliense, Guilherme Machado, este jornal que é um ícone da cidade de Brasília, que já existia antes de Brasília ser fundada e que continuou no sonho dos que o realizaram e, sobretudo, na imaginação e na criação de Assis Chateaubriand, e hoje continua vivo, sendo o jornal da cidade. E eu quero, nesse instante, também parabenizar a Ana do B, que é uma figura, que é uma grande jornalista e que, no Correio Brasiliense, ela é um dos esteios daquela casa. Parabéns, Ana. Deputados constituintes Augusto de Carvalho, Heráclito Fortes, Maria de Lourdes Abadia, Miro Teixeira, senhor embaixador do Uruguai, caro amigo Guilherme Vale, senhor deputado Paulo Otávio e senhor ministro da Ciência e Tecnologia, Benjamin Sisu. Meus senhores e minhas senhoras, brasileiros e brasileiras, tive o privilégio e a responsabilidade de conduzir o nosso país em momentos e períodos dos mais decisivos da nossa história republicana. Assumi a presidência, assim todos sabem, em 1985, em circunstâncias inesperadas. A primeira delas, a maior de todas, a de enfrentar a doença e o martírio de Tancredo Neves. Tancredo Neves, que a história preparara para aquele instante, porque ao longo do tempo ele foi o grande político do Brasil que teve como arma a conciliação, a compreensão e a unidade nacional. É assim que o vemos surgir e a história preparar para aquele instante. Ele fora o homem que organizara essa estrutura, essa engenharia política, na qual todos os políticos se reuniam de todas as correntes para aquele momento da transição. Pois bem, Tancredo Neves faleceu naquele instante. E o primeiro problema foi a sua substituição. Quem devia sucedê-lo? Eu, quando cheguei no hospital e encontrei Ulisses Guimarães numa salinha pequena, sozinho, eu comecei a conversar com ele e ele me disse: Sarney,
que perplexidade nós estamos enfrentando. E eu disse, eu não quero assumir o governo senão com Tancredo Neves, porque não quero que o povo brasileiro tenha uma grande frustração a ver naquela posse que ele levou para escolher Tancredo Neves, eu surgi como uma figura que não tinha o capital político que Tancredo Neves teve, não só naquele momento, como ao longo da história. Porque ele foi um homem que fora preparado pela história, como eu disse. Ele foi o homem que, no túmulo, ministro do Getúlio, no túmulo do Getúlio, onde todos estavam em profunda revolta, a palavra de Tancredo, qual foi? Espero que o sangue do presidente Vargas não seja um motivo de divisão do nosso país. É o Tancredo que já naquele momento exercia o projeto da unidade nacional. E depois, na posse do Juscelino, os problemas que nós tivemos, quem é que negocia com o general Lott aquela transição do 11 de novembro, para que o Juscelino pudesse assumir a presidência? Tancredo Neves. Depois, com a renúncia do Jango e a posse do Jango, quem é que articula, naquele momento difícil, que o Jango voltasse e tomasse posse? Articula a fórmula do parlamentarismo, uma fórmula engenhosa, na qual todo mundo aderiu e foi possível que o Jango pudesse assumir. Eu, naquele momento, assisti todos esses episódios. Em alguns fui assistente, em outros fui participante, e em outros fui protagonista, que nos últimos anos e nos últimos fatos foram. Por fim, quando iniciamos o processo e vislumbramos das eleições pelo colégio eleitoral, ele estabeleceu com Ulisses, se fossem as eleições diretas, o candidato seria Ulisses de Guimarães, mas se fossem indiretas, ele seria o candidato, porque ele tinha aquela imagem do conciliador, do homem que sempre falara, meu ícone polícia é Honório Hermeto Carneiro Leão, barão Visconde do Paraná, que foi quem presidiu no Império o Ministério da Conciliação. Pois bem, este homem com essas coisas todas foi preparado para aquele instante, e de repente, eis que o seu sacrifício, a sua angústia, a sua morte, se dividia interiormente dele, entre aquilo que ele pensava na doença que tinha e aquilo que ele pensava no Brasil. Ele não queria que o operassem sem que ele visse que a transição democrática seria feita. Porque ele sabia que nós podíamos ter um retrocesso. E na hora que nós nos dividíssemos, se era Ulisses, se era Sarney, se era o comandante do Exército, ele sabia que nós iríamos ter um retrocesso político. E só desejou ser operado, só permitiu quando lhe disseram que estava assegurada a minha posse e que a Constituição seria seguida e a lei que governaria a transição democrática. E aí é o homem que Afonso Arino disse, deu sua morte sem saber, mas sabendo, pelo Brasil. E tenho grande honra, todos nós devemos ter, de que esse espaço em que o Niemeyer colocou uma sombra grande, uma sombria luz sobre esses espaços, para que nós olhássemos não só para o futuro e para o presente, mas olhássemos também para o passado, onde a gente não pode descortinar o que aconteceu e o que não aconteceu. Pois bem, foram anos que nós sabemos que foram anos de muita luta. Eu posso guardar as batalhas íntimas que participei para que nós tivéssemos uma transição democrática tranquila. Muitas vezes nós tivemos muitas hipóteses de retrocesso, mas eu consegui atravessá-las. Aos militares
que mais da metade eram a favor da posse do Ulisses, eu tinha dito ao general Leônidas que transmitisse as escalas de comando, que eu, sendo comandante-chefe, as minhas diretrizes eram duas. Primeiro, se eu sou comandante-chefe, o dever de todo comandante é zelar pelo seu subordinado. Segundo, a transição será feita com as Forças Armadas e não contra as Forças Armadas, porque isso tinha sido objeto de um pacto que tinha sido construído por Tancredo, por Ulisses, por todos os líderes da oposição, e nós nos juntamos para que pudesse ter a maioria dentro do Congresso Nacional. Eu pediria um pouquinho d'água no pícolo. Deixa um pouco d'água. A velhice tem suas coisas, a gente fica com a boca seca, né? Foram anos desafiadores, mas nós conseguimos atravessar todos. Eu enfrentei 12 mil greves e recusamos, por instruções que deu ao ministro Pazanotto do Trabalho, que nenhuma nós oferecêssemos resistência. Todas buscássemos negociar. Era um tratamento novo do que era utilizado no Brasil em face dos movimentos grevistas. Mas não tive um dia de sossego. 12 mil greves durante aquele tempo todo. Mas conseguimos que o país não tivesse um dia de prontidão militar e pudesse atravessar aquele período todo em absoluta tranquilidade. O general Leônidas Pires Gonçalves teve a instrução de colocar as Forças Armadas de volta aos quartéis e dando a elas a função de modernização, de preparar-se para a era digital. Aí construíram o Centro de Guerra Eletrônica, modernizaram a Academia de Agulhas Negras e, enfim, nós conseguimos que esse processo fosse realizado. E até hoje nós vemos que as Forças Armadas estão fiéis às instituições, como demonstraram nos episódios do dia 8 de janeiro do ano passado. A transição democrática não foi apenas um ato político, mas uma conquista do povo brasileiro. Nenhuma democracia a gente pode construir sem desafios, mas o Brasil tem a qualidade de ser diferente da América Espanhola, que o nosso sanguinete tão bem conhece como historiador e esposo de uma grande historiadora uruguaia. Aqui eu peço que você leve as nossas homenagens e as nossas saudações. Hoje, ao olhar o Brasil, vejo como chegamos de longe. Chegamos desde aqueles tempos. Nossa democracia, ela amadureceu. Está pronta aí no coração dos brasileiros, como um sentimento de cada um de nós, uma consciência democrática, como um dogma que nós devemos servir até o fim da nossa história. Portanto, eu quero parabenizar a Fundação Cidadania e a Cidadania e a Fundação Astrogildo pela realização desta solenidade que está sendo feita. E, portanto, vocês estão realizando um ato histórico. E eu tenho um grande orgulho pessoal de ter participado desse processo e ter entregue ao povo brasileiro um país tranquilo, um país unido naquele tempo, e que nós tivemos até que receber, como a transição, um candidato que era nosso opositor e que a história mostrou a que ponto ele chegou. Portanto, senhores e senhoras, eu quero agradecer a presença de todos e comungar com todos a felicidade
dos 40 anos de democracia. 40 anos sem nenhum episódio de hiato neste período. 40 anos que estão aí definitivamente plantados nas instituições que nós construímos e que estão para defender o nosso povo e dar o caminho futuro do Brasil. E teremos como lema continuar na democracia, exigir ao presidentemente toda a profundidade do processo democrático e dizer, mas precisa também que levemos o lema: o preço da liberdade é a eterna vigilância.